bom dia! Seja bem-vindo ao ND Agro deste domingo. O programa de hoje tem muitas informações e os destaques vêm de diferentes regiões do estado. Olha só. Granja de ovos no oeste do estado investe em tecnologia importada e automatiza toda a produção. 15 anos da certificação do estado livre de febre aftosa sem vacinação. Eventos marcam a data, que foi uma revolução nas exportações e no setor agrícola. Avanço da gripe aviária em países da Europa, Ásia e Estados Unidos deixa o Brasil em alerta. E ainda, a produção de banana deve registrar aumento em Santa Catarina. A estimativa é de um crescimento de 50% na safra deste ano. O ND Agro está começando agora. A gente começa o ND Agro deste domingo falando de tecnologia. O exemplo vem da região oeste, onde uma granja de ovos de galinha é toda automatizada, desde a entrega da ração para as aves até a coleta. Com isso, a produção chega a 60 mil ovos por dia. Aqui na granja, eles trabalham com o que existe de mais moderno em tecnologia mundial para a produção de ovos. Os equipamentos de automação vieram da Alemanha. 4 sócios tocam um empreendimento que fica na área rural de Modelo, no oeste catarinense. Um deles é o seu Wilson, que mora nos Estados Unidos, mas vem regularmente para acompanhar a produção dos ovos. Decidimos começar o investimento aqui, porque é uma região, do ponto de vista de localização, excelente. Não tem outras criações ao redor, o que nos dá muito suporte na questão sanitária. E tivemos um incentivo do município de Modelo, né, para começar a operação aqui. A granja produz cerca de 60 mil ovos por dia e trabalha com 2 linhagens de galinhas que ficam distribuídas em 2 galpões, nesse sistema de andares. E é aqui, nesses 6 andares, que a automatização funciona. A ração sai diretamente desses silos, é entregue às 60 mil aves nessa esteira e a coleta de ovos nessa outra. Somente nesse ponto aqui é preciso que um dos 4 funcionários coloque os ovos manualmente nas bandejas. E todo esse processo respeita rigorosamente os padrões de biosseguridade, que começam ainda na entrada da granja, quando os veículos passam pelo arco de desinfecção, que é acionado por sensor. Essa medida garante que não haja propagação de doenças e isso garante também a sanidade das aves. E, por consequência, a granja produz um ovo mais seguro para o consumidor final. É o que diz a Ana Maíra, que é uma das veterinárias responsáveis pelo local. Só que, além dessas medidas, tem ainda a questão da vacinação. É um rígido programa de vacinação. Então, a gente vacina as nossas aves de forma adequada para garantir a sanidade, a saúde dessas aves. Além disso, a gente faz o controle de vetores também. Então, ratos, moscas, enfim, que possam estar trazendo doenças para dentro da nossa granja. Um outro fator que também é levado em consideração é a qualidade da água que é consumida pelas aves. Ela é coletada e trazida para essa cisterna. Após isso, passa por uma estação de tratamento, vai para as caixas d'água, depois retorna para o galpão, onde é clorada e só assim está pronta para o consumo das galinhas. E o que também contribui para a excelência dessa produção de ovos é a qualidade da ração. Inclusive, a ração é produzida aqui mesmo, na propriedade, nesse galpão que tem cerca de 500 metros quadrados. Uma fábrica super moderna, equipamentos de última geração, com balanças de precisão. Por quê? Porque a galinha precisa, para dar o ovo sadio, para o ovo sair, galinha precisa uma boa nutrição, então precisa ter certinho a grama de quantidade de milho, a quantidade dos nutrientes, dos macro e micronutrientes que vão, para quê? Para que o ovo possa sair com qualidade, que é o que nós queremos, que chegue na mesa do consumidor. E além da qualidade dos 500 quilos dia de ração que são produzidos aqui com nutrição de precisão, ter a fábrica na propriedade significa uma redução nos custos. O objetivo nosso também é baixar o custo de produção de 15% a 18%, uma vez que toda a maior concentração de gastos na galinha está em torno de 70% é na alimentação. Então, por isso que a gente cuida e essa fábrica vem para suprir essa necessidade das galinhas. A meta do empreendimento, que hoje produz 60 mil ovos dia, é de nos próximos meses chegar a 380 mil.
E para isso, irá duplicar os galpões. O investimento total chega a 40 milhões de reais. Um dos maiores avanços da pecuária catarinense é a histórica conquista do status de área livre de febre aftosa sem vacinação para Santa Catarina. E este título completou 15 anos este mês. A doença é causada por um vírus que afeta bovinos, suínos e até caprinos, comprometendo a qualidade do setor pecuarista. Ela é a doença que é referência para que a gente possa exportar nossos produtos ou não, né? Nós exportamos hoje para mais de 180 países, nós temos um número é importante que a gente converse com o produtor e traga isso para o dia a dia, para que a gente tenha uma rapidez e uma eficiência muito grande na identificação de um primeiro caso isso aconteça. De olho na praga dos citros, agrônomos da Cidasc estão percorrendo os pomares catarinenses para certificar o estado como área livre da doença. Já identificada em plantas do Paraná e de São Paulo, o objetivo é evitar que a praga entre em Santa Catarina e venha prejudicar a produção de laranja e de outros cultivares. Felizmente, em Santa Catarina, o greening, como é conhecido o mosquito dos citros, só pode ser visto por foto. Graças a um intenso trabalho fitossanitário, o inseto nunca foi encontrado em nenhuma propriedade catarinense. E é para continuar mantendo as plantações livres dessa ameaça que profissionais da Cidasc estão percorrendo pomares de todo o estado. O objetivo nosso é de monitorar a ocorrência ou não da praga, que é o HLB, que é o greening, que é uma praga dos citros, que ela nunca foi identificada no estado, a gente não tem registro dela, mas a gente faz esse monitoramento justamente para impedir que ela se estabeleça caso a gente localize ela aqui no estado. Na vistoria, que sempre é acompanhada pelo produtor, são analisadas diversas questões relacionadas ao manejo, tudo para blindar o pomar e garantir uma colheita satisfatória. Em Santa Catarina, o trabalho de análise está sendo realizado em 100 propriedades, 50 delas no Grande Oeste, onde os agrônomos da Cidasc percorrem todos os pomares, observando o desenvolvimento das plantas, mas também extraindo folhas, que são encaminhadas para um laboratório. Só assim, eles conseguem ter 100% de certeza de que a doença não está espalhada no pomar. Essa é uma doença, ela é originária da Ásia,
ela atinge, em geral, quase todos os citros, né? Então, as tangerinas, né, a bergamota, as laranjas em geral, né? E ela, inclusive, ela consegue se alojar numa planta ornamental, né, que não é comum de se usar aqui no estado de Santa Catarina, mas ela consegue ficar ali incubada nessa planta e depois pode atingir os pomares de citricultura também. Ainda segundo o agrônomo, embora este levantamento tenha sido realizado em uma plantação de laranja, todos os cultivares de frutas cítricas são suscetíveis à doença, que entra nos pés através da folha e tem como característica a capacidade de secar o galho ou deixá-lo isolado do restante da árvore, impedindo a passagem de nutrientes do solo e do tronco para os frutos. Para controlar ela precisa erradicar as plantas, então o que a gente faz é um trabalho para evitar a entrada dela no estado, né? Ela ocorre no Paraná e em São Paulo, aqui no Brasil principalmente, são grandes áreas produtoras de citros, e para evitar que ela entre no estado, então o que a gente pede? Uma atenção especial das pessoas para que quando viajar para um outro estado, né, um estado vizinho, não tragam mudas, por exemplo, de citros. Porventura, se trouxer frutos, trazer sem cabinho, sem folha, né? Que é onde essa doença pode estar entrando no estado. Para o produtor que desde os anos 90 trabalha com a citricultura, estar em alerta com relação ao ataque de pragas faz parte do processo de manejo. Isso aqui é uma segurança para nós, né? Porque se não tivesse esse cuidado de monitorar isso aí, era um perigo. Um dia dar uma doença aí, nós temos que erradicar o pomar todo, calcula. Ainda de acordo com a Cidasc, além da prevenção realizada através do levantamento de campo, a população, de modo geral, também pode contribuir com relação a manter a praga dos citros erradicada. A gente procura nas plantas que possam ter algum sintoma semelhante, né, ao sintoma da doença, ou localizando alguma folha que porventura tenha um sintoma parecido, muitas vezes se confunde com sintoma de deficiência nutricional. Mas mesmo assim a gente faz a coleta, manda para o laboratório para confirmar que está livre da doença, né? A Assembleia Legislativa homenageou lideranças pelos 15 anos da certificação de Santa Catarina como área livre de febre aftosa sem vacinação de rebanhos. A segurança na sanidade animal é um marco para o Estado. Resultou numa grande evolução no setor agrícola, hoje responsável por 70% das exportações. A sessão especial realizada no plenário Osni Regis, em Florianópolis, reconheceu o trabalho de personalidades e instituições que tiveram participação direta na luta contra a febre aftosa em Santa Catarina. Hoje, o Estado comemora 15 anos do reconhecimento como área livre da doença sem a vacinação de rebanhos. Atender mercados como atendemos até agora, né? Mais de 150 mercados, mais de 60 mercados na área de suinocultura. É porque realmente a nossa gente faz diferença e o status de excelência, que é o que a gente busca no campo, no dia a dia, nos dá essa possibilidade. A vacinação contra a febre aftosa foi suspensa em Santa Catarina no ano 2000, após 3 décadas de trabalho intenso junto ao campo. Em maio de 2007, representantes do governo do estado compareceram à Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde Animal para receber o certificado que fez do estado a única zona livre de febre aftosa sem vacinação no Brasil. É um processo que foi construído há muitos anos, se iniciou lá na década de 70, várias e várias mãos, setor produtivo, o estado, até chegar no dia 25 de maio de 2007, quando tivemos o reconhecimento. E a partir daí, Santa Catarina mudou o seu patamar. A segurança na sanidade animal resultou numa grande evolução do setor agrícola, hoje responsável por 70% das exportações de Santa Catarina. Em 2006, as exportações anuais de carne estavam na casa dos 300 milhões de dólares. Hoje, ultrapassam os 5 bilhões de dólares. E que faz com que o Estado tenha, hoje, um pouco mais de 30% do PIB vindo do agronegócio, mas que se não fossem esses 30%, talvez os outros 70% também não seriam tão fortes assim. Então, parabéns a todos que fizeram parte dessa história. A febre aftosa é conhecida por causar a morte de animais em período de aleitamento. A doença também atinge os cascos dos rebanhos. O último foco de febre aftosa em Santa Catarina ocorreu em 1993. O nosso produto catarinense saindo do estado e indo para as gôndolas dos mercados mais competitivos e com maiores índices
de dificuldade para te chegar. Então, são mercados que exigem produtos de qualidade e Santa Catarina é responsável por isso. Após prejuízos por conta de efeitos climáticos, a produção de banana deve registrar aumento em Santa Catarina. A estimativa da EPAGRE é de um crescimento de 50% na safra em relação ao ano passado. Índice importante, já que o estado está em 4º lugar na lista de maiores produtores do Brasil. De acordo com o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, a produção de banana em Santa Catarina esse ano deve atingir cerca de 725 mil toneladas. No ano passado, a colheita foi de 480 mil toneladas. Uma das explicações para esse crescimento foi o plano de recuperação dos bananais catarinenses afetados pelo ciclone Bomba, que atingiu o estado há 2 anos. No terceiro trimestre de 2020, foi feito o replantio entre 20% e 50% dos bananais, principalmente na região norte, onde os pomares foram mais afetados pelo ciclone. Para isso teve um aporte interessante, né? Que tem alguns programas, a Secretaria tem vários programas, de fomento, de juros para financiamento, né, de estragos, tem o Recupera, tem vários programas, né? Então é um conjunto de programas e foi conversado com o setor para algumas linhas agilizar as linhas de crédito. Isso ajudou o setor, né? E isso a gente está vendo o resultado agora nessa safra 21-22. Santa Catarina é responsável por 10% da produção de banana do país e está em 4º lugar na lista de maiores produtores do Brasil. Além da região norte, que concentra 50% da produção catarinense, se destacam também o Vale do Itajaí, com 35%, e o sul do estado, com 15%. Com o aumento esperado para a produção em 2022, um dos impactos deve ser a redução do preço da banana. A tendência é de queda de preço, né? Mas num patamar um pouco acima ainda da média dos 5 últimos anos, por exemplo. Para o consumidor final, a qualidade da banana, na metade do ano, ela tem uma tendência também de queda, porque a temperatura fria afeta também a produção, o desenvolvimento, mas o preço adequado, de certa maneira, ao mercado, né? A demanda também está equilibrada com a oferta agora, então já deve equilibrar, o mercado deve ficar mais interessante, tanto para produtor como para consumidor. O aumento na produção de bananas aqui no estado esse ano também faz crescer a expectativa em relação às exportações. De acordo com a EPAGRE, só nos 4 primeiros meses de 2022, o estado já comercializou com outros países mais de 18 mil toneladas da fruta. O avanço da gripe aviária em mais de 30 países da Europa, na Ásia e nos Estados Unidos deixa o Brasil em alerta. O país é livre da doença, nunca registrou um caso de influenza aviária. A cadeia inteira, desde produtores até a indústria, redobram os cuidados para evitar o problema que seria catastrófico. Vamos saber agora, em mais uma reportagem da nossa série Made in Santa Catarina, o que o estado faz para manter o vírus da influenza bem longe das suas fronteiras. Nenhum veículo entra na propriedade sem antes passar pelo arco de desinfecção. Um sistema é acionado automaticamente para limpar carros e caminhões. A área da granja é cercada e telas de proteção impedem a circulação de animais domésticos ou silvestres no local. Somente o produtor e técnicos podem entrar na granja. E ainda assim precisam tomar banho e trocar de roupa. Essas são só algumas das normas de biosseguridade que o avicultor Renato Van Bommel de Águas Mornas cumpre à risca para evitar a contaminação das 40 mil aves que ele produz. Nós somos cobrados não só pela empresa, principalmente pela empresa, mas também pela SIDASC. Então a gente tem que ter todos os aviários são cercados, pelo menos 5 metros de distância com tela. Para entrar na granja tem uma caixa de cal que a gente precisa cuidar e precisa sempre estar colocando o pé para evitar de levar algum tipo de problema de fora para dentro. Então a gente tenta fazer tudo que é possível, né? Os cuidados são muitos e todos os milhares de avicultores catarinenses estão atentos às regras rigorosas. Eles são orientados e fiscalizados. Uma das doenças mais perigosas que pode colocar em risco a produção é a influenza aviária, também conhecida como gripe aviária. O Brasil nunca registrou casos da influenza, mas o sinal de alerta acendeu recentemente com registros da enfermidade em países da Europa,
Ásia e do Hemisfério Norte, como Estados Unidos. Com o perigo rondando o país, a Associação Brasileira de Proteína Animal intensificou as campanhas para reforçar os cuidados nas propriedades avícolas. Temos na BPA o Grupo Especial de Prevenção de Influenza Aviária. Tem um monitoramento que faz campanhas todas as semanas, mandando pela internet, mandando pelas integrações para os nossos produtores que reforcem o seu cuidado. Existe risco? Existe. Mas existem maneiras de evitar que isso aconteça, como a gente fez nos últimos 40 anos. A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres. E essas aves, uma vez contaminadas, podem espalhar o vírus rapidamente. Se por uma eventualidade ela entrar na avicultura brasileira, vai causar um caos. Será um desastre para a indústria avícola brasileira. Os números são de bilhões, né, de prejuízos econômicos. A partir do momento que se detecte um foco no Brasil, todas as exportações são bloqueadas. Os sintomas nas aves infectadas são de fácil identificação. Ela inicia em um período curto de tempo, algumas horas, um dia, dois, todas as aves manifestam essa mortalidade, essa dificuldade de locomoção, problema respiratório e principalmente hemorragias em muitos órgãos. Na eventualidade de entrar, imediatamente fazer a erradicação, eliminar as aves doentes e eliminar aquilo que estiver ao redor do plantel para que evitar a disseminação. Os cuidados e ações preventivas vão além das propriedades dos avicultores. Uma das portas de entrada do vírus influenza são as milhares de aves que migram para o Brasil para se alimentar quando esfria lá no hemisfério norte. Elas param nos chamados sítios de aves migratórias. São 20 no país. 2 ficam em Santa Catarina, um na foz do rio Itajaí, em Tijucas, e o outro na foz do rio Araranguá, no sul do estado. Nesses locais é feito um trabalho intenso de monitoramento das aves para identificar e combater qualquer problema que possa ameaçar a produção e colocar em risco as pessoas e a economia. Produtores, indústria, governo, todos devem agir como guardiões do Estado. Ao voltar de uma viagem, primeiro não traga nenhum tipo de carne de animal, né? Não é que a carne transmita, mas se pode trazer alguma coisa que ofereça risco. Então, primeira coisa é não trazer. O segundo ponto é sempre fazer um vazio de pelo menos 72 horas para ter contato com aves no Brasil. Pegar toda a roupa que você levou para a viagem, roupa e calçado, e higienizar. Mochila, malas, tudo isso, higienizar. E só depende da gente fazer o nosso tema de casa e manter livre. Sempre tem a ver com todo mundo quando eu tenho uma atividade como a avicultura, que emprega 4 milhões de pessoas direta e indiretamente, 500 mil trabalhadores de chão de fábrica e mais de 120 mil famílias produtoras. Traz 10 bilhões de dólares, mais de 50 bilhões de reais de receita cambial para exportação. Então, quando isso tem a ver com todo mundo. O ND Agro de hoje fica por aqui. No nosso portal ND+, você fica por dentro das últimas notícias em destaque no estado e no país. As informações da agricultura e do agronegócio catarinense voltam domingo que vem. Obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.